Olá, oitavo ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E o assunto da aula de hoje é Tempo de Mudanças, livro 4, capítulo 3, turma oitavo ano. Os principais conteúdos que você vai ver são adolescência, puberdade, características sexuais primárias e secundárias. Bom, os objetivos principais dessa aula é que eu espero que vocês compreendam os conceitos de puberdade, de adolescência, assim como a relação entre eles, tá? As características sexuais primárias e secundárias e também identificar quais características surgem no corpo de um adolescente durante a puberdade. E por fim, a gente vai analisar e explicar um pouco as ações dos hormônios sexuais e dos hormônios em geral envolvidos nessa fase da vida. Tudo bem? Então vamos lá. Desde que o ser humano nasce, ele já apresenta características sexuais que diferenciam o sexo biológico dos seres. Essas características são chamadas de caracteres sexuais primários, ou seja, são aqueles órgãos que o menino já nasce com ele, testículo, pênis, escroto, que é aqueles saquinho que fica revestindo o testículo, e as meninas nascem com os ovários, útero, pubas uterinas e vagina. Então, esses órgãos que você já nascem com ele, que vai determinar o seu sexo biológico, são chamados de características sexuais primárias. Até por volta dos 9, 10 anos de idade, meninos e meninas não têm nenhuma outra característica que vai diferenciá-los tão facilmente assim, ok? Mas aí chega uma fase chamada de adolescência e ela é o período de transição entre a infância, a fase de criança e a vida adulta. E é nessa fase, então, que vai ocorrer algumas modificações no seu corpo, que vai te conduzir a amadurecer e estar pronto para a vida adulta, ok? Na puberdade, ela é especificamente a etapa da adolescência, onde o corpo do indivíduo vai passar por diversas mudanças físicas, fisiológicas, comportamentais, e o conjunto dessas mudanças é chamado de puberdade. Nessa fase, então, começam a surgir diferenças mais acentuadas entre os sexos. Tudo o que surgir a partir daí será chamado de características sexuais secundárias, ok? Nos meninos, essa etapa da puberdade vai ocorrer normalmente entre 10 a 14 anos de idade. E nas meninas, começa um pouquinho mais cedo, aos 9 anos, e provavelmente vai se encerrar aos 15 anos de idade. Se você está nessa faixa etária e ainda não começou as modificações no seu corpo, fique tranquilo, não se assuste, tá? Porque cada um de nós é um ser humano diferente, tá? Cada um tem seu tempo, então a gente vai passar por essas modificações, cada um de um modo individual, tá bom? Então vamos começar a falar um pouco da puberdade, tá? Ela está diretamente associada à produção de hormônios. O que são hormônios? Hormônios é uma substância produzida por um órgão chamado de glândulas, e essa substância ela vai ser lançada normalmente na corrente sanguínea, vai chegar em outro local do corpo e vai ter uma função, tá? Então, o hormônio é substância produzida por uma glândula que vai atuar em outra região do corpo. Bom, nossas principais glândulas são o hipotálamo, tireoide, a hipófise, timo, pâncreas e as glândulas sexuais, tá? Que são os ovários das meninas e o testículo dos meninos, tá? Nós vimos isso na aula anterior, expliquei detalhadamente cada um desses. Lembrem da aula anterior.
Então vamos falar um pouco sobre o hipotálamo, tá? Observem aí a imagem aí no slide de vocês, tá? Vamos lá, é um cérebro humano, tá? Está mostrando ele de lado, tá? Nós temos uma região no nosso cérebro chamado de hipotálamo. Essa região, ela coordena todo o nosso corpo. O hipotálamo, ele produz alguns hormônios que vão ser armazenados logo abaixo na hipófise, que é uma glândula bem pequena, menor que uma ervilha. E esses hormônios vão ter atuações no corpo inteiro. Por exemplo, a ocitocina, tá? Que é um hormônio que vai ser produzido aqui e vai ter atuação no momento do parto. Ele vai induzir a mulher a ter contrações. Bom, ele também vai induzir a mulher a liberar o leite para amamentar a sua criança. Nós também temos outro hormônio produzido aqui, que é o ADH, que é um hormônio antidiurético, que vai ajudar na regulação de água no nosso corpo, tá bom? Esses hormônios, eles vão atuar também no nosso crescimento, na pigmentação da pele, tá? E outros fatos. Bom, a menina, quando ela chega na puberdade, tá? Por estímulo da hipófise, vem alguns hormônios e atuam nos ovários das meninas. E aí esses ovários vão passar a reproduzir os hormônios sexuais femininos, que são dois, estrógenos e progesterona. Esses hormônios vão ser responsáveis por surgir as características sexuais femininas, como desenvolvimento das mamas, tá? As mamas vão crescer, vão aumentar, acúmulo de gordura na região das nádegas, coxas e quadris. O corpo da menina começa a ficar mais redondinho, tá? Temos também o aparecimento de pelos em algumas regiões do corpo, mais especificamente nas axilas e na região pubiana, região genital, ok? Também ocorre o alargamento dos órgãos da bacia. Já é uma adaptação do corpo da menina para um possível parto, tá? Uma possível gravidez no futuro. O aumento da transpiração e da oleosidade da pele, ok? A pele vai ficar mais oleosa e provável surgir nessa época espinhas também. E ocorre a primeira menstruação, tá bom? Que é uma preparação também para uma possível gravidez, tá? Ok? Nos meninos, também, por estímulo da hipófise, os testículos passam a produzir o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Esse hormônio vai originar as características sexuais secundárias masculinas, que são o alargamento dos ombros e tórax, o surgimento de pelos em diversas regiões corporais, como na face, nas axilas, aparecimento de pelo na região pubiana, que é a região genital, desenvolvimento do tamanho do pênis, dos testículos, aumento também da transpiração e oleosidade da pele, espinhas, pode ter espinhas, aliás, e começa a produzir e eliminar espermas, tá? Os espermatozoides, que são células responsáveis, né, pela reprodução humana. A eliminação do esperma é chamada de ejaculação. Então é isso. Agora resolvam a atividade da página 40, questão 1, 2, 3 e 4. Página 46, questão 1, 2, 3, para fixarmos o assunto. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer a atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!